Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês então o passo a passo dessa make, onde eu usei tons de rosa. O rosa tá super em alta e eu particularmente amo. Espero que vocês gostem e fiquem agora com essa maquiagem bafônica. Vou começar então fazendo a maquiagem pela sobrancelha, já tô com a pele pronta, como vocês podem ver. E vou começar pela sobrancelha. A sobrancelha vou usar esse triozinho aqui da Milani. Eu vou fazer uma misturinha das duas sombras, que elas são clarinhas. E aí eu vou fazer uma misturinha e vou usar esse pincel da Macrylan, o A14, da linha Max, que é a nova linha profissional da Macrylan. Só que eu umedeço um pouquinho o pincel antes de fazer isso, porque eu gosto que a sobrancelha fique com aquele aspecto mais marcadinho, mas se você não gosta, é só não umedecer o pincel. Então vamos lá, eu começo delimitando essa partezinha aqui da sobrancelha, que é onde eu quero que fique mais concentração. E vou desenhando ela até o final. Depois eu venho aqui nessa partezinha onde a sobrancelha tem aquele arqueamento e tento manter o arqueamento, deixar o arqueamento natural da minha sobrancelha, para não ficar tão artificial. E vou fechando aqui, juntando com a outra partezinha. E aí eu vou preencher, né, o meinho. E depois que eu fiz tudo isso, fiz toda essa parte aqui da sobrancelha, eu vou, sem botar mais produto, vir para o comecinho dela, porque aí o meu pincel já tá mais limpinho e não vai ficar tão pigmentada essa sombra. E venho aqui fazendo um esfumadinho, porque eu gosto que no cantinho interno da sobrancelha ela fique mais natural possível. Tá, pra começar esse olho, eu vou pegar um corretivo, pode ser um potencializador de sombra, primer, o que você estiver mais acostumado a usar. Eu prefiro o corretivo, porque ele já tem uma textura mais grossinha e depois eu sinto que fixa bem a sombra, né? Eu vou aplicar na pálpebra. E já vou aproveitar para delimitar aqui onde eu fiz o desenho da minha sobrancelha, para que ele fique ainda mais certinho, né? E passo em toda a pálpebra, móvel, superior e côncavo. Passei o corretivo, eu venho com a esponjinha para tirar qualquer excesso, para que depois não fique craquelada a minha sombra, né? Se você tirar bem o excesso, não vai correr esse risco. E olha como ela já deixa um aspecto da sobrancelha mais desenhada, né? Eu gosto que ela fique bem certinha nessa parte aqui de baixo. E eu sei que tem muita gente que gosta de desenhar ela em cima também, mas eu não gosto. Eu já tento desenhar ela bem certinho quando eu tô passando a sombra, pra não precisar fazer esse recorte em cima depois. Feito isso, então agora a gente vai começar o esfumado. Para começar o esfumado eu vou usar o pincel da Dye Makeup, o 135. E vou vir com essa sombra mais clarinha da paleta Mate de Amor, da Jasmine. Vou vir com a sombra número 2, uma das mais clarinhas que tem, 02. Então, com o pincel, eu vou pegar essa sombra. E eu já peguei um pincel mais gordinho porque essa é a sombra mais clara. Então eu quero que ela tenha uma proporção maior no meu olho, que ela suba um pouquinho mais, pra depois eu vir com o degradê. Então eu venho aqui e vou aplicando ela. Concentro a maior parte do pigmento aqui, porque aqui automaticamente depois vai ficar mais escuro, então não tem problema. E o que sobra no pincel, eu vou com movimentos circulares, arrastando pro canto interno
e côncavo. Interno não, desculpa. Externo do olho. E vou com movimentos bem sutis. A mão eu pego bem na pontinha do pincel, para que isso não deixe a minha mão muito pesada, né? E venho aqui esfumando. Essa sombrinha é a mais clara, então eu posso levar ela até aqui, o côncavo interno. Tá. Agora, o que acontece? Se eu continuar com esse mesmo pincel que eu tô usando e colocar uma sombra mais escura, não vai adiantar de nada, porque ele vai sobrepor, vai tampar esse primeiro esfumado. Então, o que eu faço? Eu troco de pincel e vou pegar um pincel que ele tenha ponta um pouquinho mais fina do que aquele. Esse que eu tô usando é o A12 da linha Max da Macrylan. E aí, trocando de pincel, eu vou trocar também para uma cor um pouquinho mais escura, que da mesma paletinha vai ser a cor número 11. Vou vir com essa cor 11 e o pincel um pouquinho mais fino e vou depositar o excesso aqui. Bem nesse cantinho. E aí vou vir com o pincel limpo e vou dar uma esfumadinha nessa borda. Se for necessário voltar com a sombra anterior, a gente pode voltar para dar o acabamento na bordinha ali. Você vem aqui e esfuma bem aquela bordinha para não ficar marcado. Aí agora eu vou pegar essa mesma sombra que eu usei e vou aplicar ela bem aqui na pálpebra. Tomando cuidado para não invadir muito o côncavo. E aí já vem esfumando a bordinha para ela não ficar marcada. Volto quantas vezes for preciso com aquela sombra anterior, a 02 da paleta. Para não deixar nada marcado. Feito isso, eu vou vir com uma sombra agora mais escura e um pincel mais fininho e pequeno. Esse aqui é o da Belize, não tem nenhuma numeração nele, mas ele tem a ponta pequenininha, menor que os outros anteriores que eu usei. Aí eu vou vir com a sombra número 5 da paleta. E esse sim, realmente eu vou deixar ele só no canto externo. A mesma sequência, eu vou esfumando a bordinha e aplicando, para não deixar nada marcado. Movimento de vai e vem. E a gente já percebe um degradê nesse olho. O esfumado requer paciência. Não é uma coisa fácil. Às vezes a gente, quando tá no início, no começo, esfuma, esfuma, esfuma e não fica do jeito que a gente quer, não fica do jeito que a gente viu alguém fazer.
Mas realmente é paciência mesmo e prática. Já ficou mais ou menos o esfumado que eu quero, então agora eu venho com um fixador de glitter. Esse que eu tô usando é o da Contém 1 grama. E vou aplicar ele bem na minha pálpebra móvel, tá? Não vou até o final, eu vou mais ou menos aonde tá o rosa, aquela sombra marrom avermelhada que eu passei no início, na pálpebra. Aqui onde eu já passei essa 05, que é a mais escurinha, eu vou deixar escurinho, vou manter escurinho ali, então não vou passar o fixador. Coloco um pouco do fixador aqui, tiro o excesso. E essa sombra que eu coloquei, ela vai servir de base pro glitter, né? Então eu venho com... esse aqui é da Vult, deixa eu ver se eu acho a numeração. Não tem. Esse aqui é o rosinha da Vult. Aí eu vou vir com um pincelzinho assim, pequenininho, que eu consiga alcançar bem o iniciozinho da minha pálpebra. Vou depositar o glitter, tirando o excesso do pincel e com bastante cautela. Tira o excesso do pincel, porque senão cai tudo. Como a pele tá pronta, a gente não quer fazer cacadinho. Olha, show esse glitter. E quando tá chegando nesse cantinho aqui onde eu escureci mais, eu venho só com excesso, com o restante do produto, assim, só pra não ficar tão marcado o glitter também. Aí, o que eu faço? Vou fazer o delineado, porque eu costumo colocar o preto por último, depois do delineado, que é onde eu consigo ver direitinho onde é que eu quero o preto, onde é que eu quero que fique mais clarinho, etc. O delineador que eu vou usar é o da Rinodê, líquido. Eu costumo tirar um pouquinho o excesso dele na mão, porque eu não gosto que ele fique tão molhado já, pra gente fazer o traço dar uma dificuldadezinha. Aí esse glitter que caiu, a gente depois vem com um pincelzinho, com um pouco de pó e retira ele. Se a pele não tá tão úmida da base, se a gente realmente já passou o pó e etc, ele não vai grudar tanto, tá? Mas aí no final a gente dá o acabamento. Eu começo marcando o delineado. Geralmente eu faço um delineado mais fino, porque eu não tenho tanto espaço de pálpebra. Vou marcar. Aí aqui no início. E aqui eu vejo mais ou menos, eu sigo por essa linha aqui da minha pálpebra inferior, tá? E eu tento deixar rente com essa pálpebra aqui, como se fosse uma linha imaginária eu traço. Com o olho aberto. Aí, fiz o traço. Agora, eu não venho lá de cima da ponta do meu traço, puxando pra lá, pra ligar. Eu venho com ele mais ou menos da metade pra lá. Por quê? Porque se eu vim desde lá da ponta, a minha ponta vai ficar muito grossa. E eu quero que ela fique exatamente da finura que ela já está. Então, eu venho aqui da metade
e vou ligar lá. E agora eu preencho essa partezinha aqui. Olha como a minha ponta ficou fininha. Isso é uma coisa que eu não percebia antes. Eu via os tutoriais e eu via que elas faziam aquele risquinho e puxavam. E eu achava que puxava lá do iniciozinho. Mas não, eu puxo sempre da metade pra lá e ligo com o delineado que eu já tinha feito, tá? Então esse é um delineado que eu fiz de gatinho e mais fino pra combinar com o meu olho, né? Geralmente quem tem o olho mais, a pálpebra mais caidinha, assim como a minha, tem um pouco espaço de pálpebra, né? Então eu recomendo um delineado assim. Quem tem a pálpebra, tem um espaço de pálpebra maior, com certeza fica lindo um delineado mais grossinho, né? Que daí fica aquele olhar bem marcante. Mas não é o nosso caso, né? Então, o delineado tá pronto. Aí eu venho com um pincelzinho fininho. Aqui. Vou vir com da Dye Makeup o 0136. Com a mesma paletinha que eu usei da Jasmine, eu venho com a cor número 12. Que é o preto. Essa maquiagem toda eu fiz com a paleta da Jasmine, que é pra não ficar trocando, eu prefiro fazer com uma só. Assim, esse olho pra mim já tá lindo, né? Maravilhoso. Dá pra usar assim tranquilamente quem não gosta de uma maquiagem mais pesada, né? Porque já tem o glitter, então não precisaria pesar mais. Mas eu gosto e vou passar um pretinho. Que eu sou dessas. Tô depositando aqui esse preto, bem no cantinho aqui do olho, mas na pálpebra. Não vou nem pro côncavo e nem pra lateral aqui. E percebam que eu não tô tampando a pontinha do meu delineado, tá? Porque se eu arrastar o meu preto até lá, o meu olho vai ficar muito pesado, muito marcado. Então eu fiz toda essa parte aqui do depósito. E venho ainda com o pincelzinho aquele que já tava sujinho, de esfumar com aquela sombra clarinha. E agora eu vou fazer Vou esfumar a bordinha desse preto pra também não deixar ele marcado. Ok? Agora eu preciso tirar esses excessos de sombra. Então eu volto com o pó da MAC e venho aqui tirando esses excessos aqui de glitter e de... Agora, feito a limpeza aqui, onde caiu o excesso da sombra, eu venho com o pincel da Dye Makeup. Esse aqui é um bem fininho, a região inferior do olho. E vou construir novamente um esfumadinho ali, bem básico. Vou vir com aquela sombra número 11, a sombra número 11 da paleta que eu usei, foi que eu coloquei na pálpebra, tirar o excesso e venho aqui, ó. Percebam que o preto que eu esfumei ali em cima, automaticamente ele já desceu aqui embaixo. Então eu já deixo ele ali porque eu quero que fique pretinho aquele canto. Se não quer, aí é só tomar cuidado na hora de colocar o preto no canto externo ali do olho. Aí, partindo do preto, de encontro até o canto inferior do olho interno, eu venho com aquela sombra esfumando. Já esfumo esse preto também para ele não ficar marcado. Feito isso, eu venho com a cor número 5, que é aquele marrom mais escurinho, e vou aplicando ali.
Pro meu esfumado, é basicamente isso, né? Eu não costumo passar preto dentro da linha d'água porque eu acho que deixa o meu olho mais... deixa ele menor, né? Então eu deixo a linha d'água como ela é e aqui eu só faço esfumadinho. E aí eu usei as cores do côncavo também, as mesmas cores, pra dar um contorno, né? E fechar com aquela parte de cima, né? Não ficar muito diferenciado. Aí o que eu venho com um pincelzinho que nem esse que eu usei pra esfumar embaixo. Eu vou vir com um mais pequenininho que eu tenho de esfumar mesmo. E venho com a sombrinha daquele trio que eu usei, que eu mostrei pra vocês, da Milani. Venho com a sombra iluminadora dele. E vou aplicar ela rente à minha sobrancelha, na verdade logo abaixo, né? Venho com o pincelzinho. E aqui nessa partezinha onde já tá clarinho, que eu fiz o corte, eu venho com essa sombra iluminadora. O restante que ficou no pincel eu trago pro início, mas a maior concentração eu deixo aqui bem onde vai fazer o arqueamento da sobrancelha, tá? O arco da sobrancelha. E já vou dando uma esfumadinha com o marrom, pra eles se unirem, se encontrarem, tá? Não ficar aquela marca branca em cima da sobrancelha. Feito isso, nosso olho tá pronto, o esfumado, né? Aí eu venho com o glitter, a máscara para cílios da Colossal Maybelline. É o Pumped Up, se não me engano, deve ser assim que se fala. É a rosinha. Promete muito valor. Vamos ver. Eu vou aplicar na parte superior dos cílios e também um pouquinho na inferior para não ficar os cílios branquinhos, às vezes por causa da sombra, né, que cai. E vou aplicando aqui. Aplico em cima, principalmente quando a gente usa glitter, porque cai e fica nos cílios, então pra deixar ele todo pretinho. Não vou aplicar muita máscara, até porque eu vou colocar os cílios postiços, então não tem necessidade. Se você não usa cílios postiços, aí capricha na máscara, né? Mas no meu caso, como eu vou usar cílios, é só pra realmente deixar bem pretinho os cílios. E um pouquinho nos cílios de baixo. Agora, então, eu vou aplicar os cílios. O que eu vou usar é o... Deixa eu ver o número. 124, dessa marquinha aqui, que vem com 10 pares. Aqueles bem xing-ling, baratinho mesmo. Esse aqui custou R$17,50. E vem 10, né? Então é custo-benefício. Vou aplicar os cílios, vou usar a colinha da Macrylan, também Baratex. Vou aplicar os cílios e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. A make de hoje é essa e já finalizei, coloquei os cílios postiços. O batom que eu usei, na verdade, é um gloss, porque eu achei que se eu colocasse uma cor muito chamativa não ia combinar com essa maquiagem. Como já tem um glitter, né, então a gente não precisa abusar do batom. Um glossinho rosinha, e o nome eu não consigo enxergar, mas eu deixo aqui no box de informações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo, curtam para ajudar aí na divulgação. E era isso, até o próximo!